Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas 5:1. Que tal nós começarmos a leitura da Bíblia em pé? Vamos começar a ler essa Bíblia. Quando nós abrirmos a Bíblia, é Deus que está falando. Pastor, Deus vai me ouvir, eu sentado? Vai, lógico, não há problema nenhum. Mas aqueles que puderem ficar de pé, fica de pé. Você que está no seu aplicativo aí. Lucas 5:1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genazaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores tinham desembarcado, estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se no barco, ensinava as multidão. Quando acabou de falar, Jesus diz a Simão: leve o barco para o lugar mais profundo do lago. Então, lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram encher ambos os barcos, pondo de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram os seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, Simão. De agora em diante, você será pescador de gente. Amém? Vou pegar só o final. Não tenha medo. Não é eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Pedro e os seus amigos, ele já estava cansado, mas muito cansado. A noite toda, tentando ali pegar os seus peixinhos, e não conseguiu nada, não pegou nada. Então ele pegou seu barco ali, colocou perto da praia, e Jesus, vendo aqueles homens trabalhando, ele falou: não, vamos afastar um pouco daqui. E Pedro ainda começou a conversar com Jesus. Foi uma das maiores pescas que Jesus fez. É o que eu estou dizendo, vamos pegar a mensagem nessa noite. Enquanto aqueles homens estavam preocupados com a quantidade de peixe, Jesus ali já tinha feito a primeira pesca dele. Jesus não estava interessado nos peixes, ele não precisava disso, mas ele estava pegando um dos maiores peixes da história bíblica. Eu falo no cristianismo. Ele estava pescando Pedro. Pedro que foi a maior pesca. Aquela quantidade de peixe que eles pegaram já foram embora. Não se lembra mais, quem comeu, comeu, se foi vendido, se vendeu, já foi vendido. Mas ainda a história de Pedro permanece até hoje. Vamos pegando a mensagem. Então, um dos maiores peixes que Jesus pescou foi Pedro. O engraçado aqui é que Jesus mandou eles para lugares mais fundos, lá nas profundezas, para pegar a quantidade de peixe, sendo que esse peixe, que era o melhor deles, estava ali na praia.
E muitas das vezes, nós não queremos ir, ou eu muitas das vezes também, queremos ir tão longe para pescar, sendo que tem pessoas aos nossos lados que precisa ser pescado. Está conseguindo pegar a mensagem? E Jesus falou aqui, filho, eu sei que vocês estão cansados. E Pedro falou com Jesus, Jesus, eu estou cansado. Mas Jesus pegou esse peixe. E Jesus começou a moldar esse peixe, que se chama Pedro. E ali ele começou a ter experiência com Pedro. Nome foi trocado. Há uma discussão teológica, que o nome não foi trocado. Não vou aqui discutir nessa noite essa discussão teológica. Mas ali o Senhor começou a tirar as escamas, começou a tirar os espinhos, começou a tirar as histórias, os traumas de um peixe tão grande que se chama Pedro. E começou a andar com ele, subia morros, não tem muito morros, né, em Jerusalém, mas subiu algumas ladeiras, começou a caminhar. E Pedro começou a ver em Jesus algo que ele não conseguia ver em outra pessoa. E começou a ter essa aceitação. Então Jesus falou, larga tudo e me segue. E esse peixão que Jesus pescou, não poderia mais entrar na água. Ele teria que sair da água e teria que caminhar com Jesus. E esse peixe, e esse pescador que se chama Jesus, começou a cuidar do seu pescado. E começou a tratar, começou a ensinar. Amou esse peixe de tal forma, que antes dele entregar para outros, para que ele podia continuar o seu pescado, não. Jesus trouxe esse grande peixe para o lado dele. E caminhar. E Jesus começou a andar com ele. Em Mateus 14:15, Jesus curou a sogra dele. Olha que maravilha, né? Em Mateus 16:23, Jesus repreendeu Pedro, começando a ensinar a Pedro, que tem coisas que é da carne e tem coisas que é do Espírito. E Jesus estava mostrando para ele, Jesus estava moldando Pedro, Jesus estava ensinando esse grande peixe. Um dos maiores pescados que Jesus fez. E nessa caminhada entre esse peixe, entre o pescador, houve de tudo. E esse pescador falou com Pedro, eu jamais vou te abandonar. E esse peixe falou com Jesus assim, Senhor, não importa o que acontecer, porque eu estarei contigo e jamais vou te abandonar. Está lá em João 3:16, também em João 3:16-9, Jesus ensinou esse peixe a ser humilde. Todo o comportamento que nós cobramos de nós e cobramos do outro, Jesus estava ensinando esse peixe. Embora esse peixe, andando e vendo as maravilhas do seu pescador, ainda tinha algumas dúvidas, ainda tinha algo que precisava mexer, ser moldado, e Jesus pacientemente ouviu esse grande peixe que era dele. E nessa trajetória toda, nessa experiência toda que Pedro teve com ele, Senhor, estou com você, onde você for eu estarei. E Jesus falou para ele, não preocupa não, Pedro, porque você vai me negar. Antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar, não é isso que ele fala? E Pedro não acreditou muito nisso, porque Pedro amava, né, o seu pescador, ele amava Jesus. Aí quando ele traiu Jesus, veio em espírito, veio na mente dele, porque a palavra fala que Jesus olhou nos seus olhos, e quando Jesus olhou nos seus olhos, ele lembrou daquilo que Jesus tinha feito. E ali Pedro ficou muito triste, ficou muito chateado. Mas ele jamais abandonou o pescado dele, ele jamais abandonou esse peixe dele. Não importa o que Pedro fez com ele, não importa o que o Pedro iria fazer com Jesus, mas Jesus amou o seu pescado. Ele jamais abandonou ele. Ele começa a conversar ali com Pedro, dizendo assim, Pedro, tu me amas?
Pedro fala assim: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez Jesus perguntou para ele, e ele novamente falou, mas no original, vamos dizer assim, mais próximo, Jesus falou com ele assim: Pedro, tu me filéus, né, que esse amor que nós conhecemos. E ele fala por 3 vezes, na terceira vez Pedro responde para ele, e Jesus: sim, eu te amo. É esse amor genuíno que o Senhor mostra para ele o tempo todo. Mesmo Jesus sabendo que tudo que Pedro iria fazer, ele jamais abandonou Pedro. Todos os ensinamentos que Jesus falou com Pedro, mesmo Pedro sabendo, vivendo tudo aquilo que Jesus falou, Pedro ainda começou a desconfiar, e mesmo dessa desconfiança que Pedro teve com Jesus, Jesus ainda o amava. Jesus não importa o que você faz com ele, porque ele te ama da mesma forma. É você que pode afastar dele, mas ele jamais vai afastar de você. Então o tempo todo Jesus mostrando Pedro, o tempo todo Pedro decepcionando Jesus, Jesus mostrando o amor para Pedro o tempo todo, e Pedro o tempo todo dizendo que ama, e no momento mais que Jesus precisava, Pedro negou. E mesmo assim, Jesus interroga ele. E quando Jesus ressuscitou, o que Jesus fez? Foi encontro de Pedro, porque ele não quis jogar fora o seu pescado. Pastor, por que você está falando isso tudo aí? Agora eu vou chegar no que eu quero dizer, eu tive que contar a história. Essa semana, na sexta-feira, um irmão, membro da igreja, que eu tenho como amigo e filho, ligou para mim e começou a falar umas coisas que mexeu no meu coração. Porque ele deu uma afastada. A gente caminhava muito, ligava um para o outro, ele deu uma afastada. E ele ligou para mim dizendo: pastor, me perdoa. Porque até um ponto eu conheci Jesus, eu me converti, mas através andando com o Senhor, mudou a minha história. Eu realmente entendi o que era Jesus. E começou a falar palavras de gratidão comigo. E olha que muitas vezes nós precisamos disso. Só me perdoa por esse afastamento. E agora eu estou de volta. Eu não quero perdê-lo, eu quero estar com o Senhor, eu vejo Cristo na sua vida. E começou a falar dos exemplos. Mas isso não foi para mim ficar cheio, não. Ele estava falando que ele via Jesus na minha vida. É isso que ele estava dizendo. E isso mexeu um pouco comigo, eu me emocionei. Falei: irmão, você está acabando comigo. Eu não sei o que o Senhor quer me falar nessa noite. Mas eu sei que através de você está me curando em algumas enfermidades. Isso eu falando em espírito. E hoje o meu filho veio de São Paulo e falou: pai, vamos ver um filme? Vamos ver um filme. E ali nós vimos um filme juntos. Eu e minha família, meus filhos. Filme muito bonito, não vou falar o nome agora e nem onde está para não fazer propaganda, mas depois eu posso falar. Acho que todos nós temos que ver esse filme. Todos nós. Todo crente tem que ver esse filme. E nesse filme, de repente, era um senhor preto com uma pessoa branca. Filme americano. E essa pessoa branca estava fazendo uma amizade com essa pessoa negra, preto, sem teto, morador de rua, em situação de rua. Situação de rua. E ele estava se convertendo, esse homem branco, essa família branca, e começou a querer fazer amizade com esse senhor preto. E esse senhor preto, sentado numa cadeira no restaurante, falou para ele assim: deixa eu te fazer uma pergunta para você. Vocês brancos têm uma maneira diferente de pescaria. E ele falou assim: como assim? Por que vocês pescam o peixe, põe ele para fora d'água e depois volta com ele? Olha a mensagem. Aí o branco falou assim, eu estou falando exatamente a linguagem do filme, tá bom, igreja?
Essa é a linguagem do filme, quem for ver, está vendo que eu estou só repetindo. E o homem branco falou assim, mas isso é um jogo. Isso é uma pesca de jogar. Você pega o peixe e não come, e não faz nada. E joga e volta com ele na água. Ele falou assim, Senhor, às vezes eu pego a minha vara e fico sentado e fico horas tentando pescar um peixe, sem saber que nesse lugar tem. E quando eu pego esse peixe, eu fico tão feliz, mas tão alegre quando eu pego esse peixe, que eu saio mostrando para todo mundo, eu pego minha família e mostro, de tanta alegria que eu tenho desse peixe que eu peguei. E vou pulando de alegria com esse peixe, reúno a família, os vizinhos, o que tem na minha volta, e depois pego esse peixe e compartilho com todos. Eu não devolvo ele, eu não jogo ele. Então é essa amizade que você quer comigo? De me pescar e depois jogar fora e me devolver? Então eu não quero a sua amizade. Isso tocou meu coração. Isso mexeu muito comigo. Porque muitas das vezes nós evangélicos, nós lutamos para uma pessoa converter. Nós sabemos da história muitas das vezes dele. Essa pessoa converte, essa pessoa, nós ficamos alegres com a convenção, e vai passando um tempo, nós não cuidamos, passa um tempo, nós distanciamos, e passa um tempo, nós devolvemos ele para o mesmo lugar. Entendeu, igreja? Quantas vezes que nós oramos para o irmão estar na igreja, quantas vezes nós oramos para a convenção do irmão, às vezes, muitas das vezes, nós não fizemos parte de uma convenção, mas uma palavra nossa pode destruir a fé dele. Além de pescar, pegar peixe do outro pescador, nós ainda pegamos esse peixe e jogamos de novo na água, devolvemos ele. E quando esse jogo, por exemplo, eu não entendo de peixe, de animais, não sou veterinário, não sou biólogo, não sou nada disso, mas eu entendo que quando você pega um peixe, você coloca a isca e depois você devolve, ele não volta o mesmo, porque há uma ferida, há um machucado ali, e muitas vezes nós fazemos isso, nós maltratamos o nosso pescado, nós não cuidamos do nosso pescado, porque nós somos chamados para pescar almas, nós somos chamados para pescar gentes, e muitas vezes de nós cuidarmos, nós o ferimos e jogamos de volta. Não cuidamos. Começamos a colocar em defeito, tantas pessoas machucadas, tantos peixes machucados, tantas almas feridas, por nossa atitude, por nosso achômetro. Sim. Tantos concertos que eu tive de fazer nesses 27 anos de evangelho. Tantos concertos de homens e mulheres sábios, cheios do Espírito Santo, matando peixes, porque achou, desconstruindo as coisas. E esse senhor do filme, quando olhou, eles começaram a chorar. E começaram a entender essa vontade que a humanidade tem de voltar para sua casa. E ele fala assim no filme, ele fala assim aqui, todos nós somos sem teto. Por mais dinheiro que você tenha, por a melhor casa que você tem, você ainda não tem moradia, porque nada que está aqui nos pertence. Vocês estão entendendo, igreja? Tudo não passa de vaidade. Todos nós queremos voltar para a nossa casa, porque aqui não é a nossa casa. Às vezes pegamos percursos e caminhos diferentes, e mesmo sabendo que só há um caminho, só há um endereço, mas nós como seres humanos queremos dizer, e nós falamos, e de várias coisas, não pode orar em línguas, porque pela teologia não orou em línguas, porque lá em Lucas, em Atos, eles falaram de línguas diferentes, um falou inglês, português, várias línguas, mas não é a língua dos anjos, não pode orar em línguas, cuidado com promessa, porque eu creio na profecia, mas não honro o profeta, e começa a desconstruir algo.
pelas suas decepções, roubando e matando peixe que não foi você que pescou, não consegue cuidar dos seus e ainda quer devolver aquilo que não é seu. Não pode mais. E cheio de não pode. O homem casado, casou lá aos seus 18, 19 anos, e estão lá, casado há 30 anos, a mulher que dá filhos, o corpo muda, não tem como, é biologia, fisiologia, não tem jeito, há uma transformação, e começa a colocar defeito, pescou aquilo ali, exemplo, os dois se pescaram ali, e começa a colocar defeito no outro, e já começa a justificar, a igreja que você adentrou, você amava e não ama mais, o pastor que você admirava não admira mais, o louvor que você gostava, não gosta mais, e tudo começa a olhar com os olhos de quando você foi atraído, mas não olha com o olho da transformação do Espírito. Não consigo chorar mais no culto, por causa o louvor não atrai a minha atenção. Eu não consigo ir na igreja, porque a pregação não é para mim. Querido, em nome de Jesus Cristo, eu não sei qual posição que você está, do pescador, ou do pescado, eu não sei. Eu sei que eu estou com um propósito no meu coração de ir atrás daquelas 100 pessoas. Colocou o número 100 no meu coração. Que conheceram Jesus Cristo. Que tiveram experiência. E que um dia choraram na presença do Pai. E que hoje está frio. Não consegue fazer mais nada. Porque a ferida, as experiências maldosas, contaminou de tal forma que não consegue mais sentar num banco e ouvir Deus falar. Perde a vontade de ir na igreja. Ou porque o pescador não cuidou, ou porque você não cuidou do seu pescado, porque Deus cobra da gente. Irmã Graça, não estou nervoso. Mas está entendendo, igreja? Pedro fez tudo para Jesus deixar ele para trás. Pedro fez tudo para que Jesus desistisse dele. E Jesus não desistiu de Pedro. Pedro foi o único que a Bíblia mostra que confrontou Jesus em todas as áreas. Perguntou a Jesus se não paga imposto. Perguntou a Jesus como que ele cura. Falou que Jesus era filho de Deus, mas Jesus falou, foi você que falou, foi o meu Pai que falou através de você. Foi ele que falou, Senhor, vocês viram que prendeu o Senhor, não vou deixar. E Jesus repreendeu, afasta de mim, Satanás. Todas as experiências que Jesus teve com Pedro para desistir, ele teve, mas Jesus não desistiu do seu pescado. Não desistiu. Eu não sei se você desistiu daquilo que o Senhor o chamou para fazer, porque você não foi bem cuidado. Não sei, querido. Talvez você tenha várias razões por não ter dado continuidade naquilo que o Senhor determinou para você. Eu não sei. Mas nessa noite, eu me coloco na sua frente dizendo, eu quero cuidar de você. Você está entendendo, igreja? Eu estou falando isso não é porque eu estou aqui, não. Porque eu quero cuidar. Porque eu tenho a convicção que o Senhor falou também para mim nessa passagem. Você vai ser pescador de gente. Você vai ser pescador de alma. E não importa onde o Senhor me levar, porque lá nas profundezas, lá onde você não quer ir,
é que vai ter grande peixe para o Senhor. Sabe, querido, é nas clínicas de dependência aqui, uma pessoa em situação de rua, lá está lotado de gente querendo ser pescado. São nas esquinas, são na boca de fumo, são nos hospitais que estão lotados de peixe, são um lugar onde nós não vamos, sabe por quê? Porque estamos cansados. Mas Jesus fala, vai até lá. Não, Senhor, porque eu estou cansado, eu trabalhei muita noite, eu não posso fazer missões, eu não posso pregar o evangelho não, porque é muito mais fácil, Senhor, eu em João, pegar no púlpito aqui, porque aqui eu alcanço pessoas lindas, maravilhosas, sentadas num banco. Hoje está calor, mas tem dia que não está, com a temperatura agradável. Não, querido, o Senhor nos chamou para pescar, independente do lago que você esteja, porque lá tem fartura, e além de nós irmos buscar esses peixes, nós temos que cuidar, independentemente do que fizeram com você, você tem que cuidar, independentemente se trocaram na sua ferida, você tem que cuidar, mexeram na sua vaidade, você tem que cuidar, bateu na sua cara, você tem que cuidar, te traiu, você tem que perdoar. Não importa o que foi feito por você e para você, o que importa é que você tem um chamado. É nesse sentido. É isso que ele está dizendo para nós. Porque aquele que é amigo, quantas pessoas, eu não sei a sua idade, eu não consigo saber a idade de todo mundo aqui, mas a maioria de nós aqui um dia declaramos a uma pessoa que nós éramos amigos deles, 10 anos atrás, e que hoje nós até esquecemos o nome dele. Quantas pessoas que já bateram nas minhas costas dizendo, pastor, eu te amo, estou com o Senhor, em qualquer situação. Cadê eles? E quantas pessoas que disseram, casais, eu amo você, te amo, vou estar do seu lado. E cadê essas pessoas? Aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, não pode jogar fora, querido. Aquilo que Ele colocou em nossas mãos, nós temos que cuidar. Independente daquilo que você acha, independente daquilo que você crê. Mas temos que ser obedientes naquilo que o Senhor nos mandou para fazer. E quando Ele fala, aqui filho, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. E Jesus cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu a Pedro. Tudo. Tudo aquilo que o Senhor poderia ter falado com ele, Ele falou. E Jesus não se cansa de nós. Quantas vezes nós já prometemos ao Senhor alguma coisa e não cumprimos? Quantas promessas vocês já fizeram para Jesus? E não cumpriu? Mas mesmo assim, Ele não deixou de te amar. E quantos peixes nós temos pescado? Quantos peixes? Quantas almas a gente alcançou? Quantas? O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com o conhecimento que o Senhor te deu? O que você tem feito? O que nós temos feito com isso? Como é que nós vamos sair desta igreja hoje? Como? Como nós vamos sair? O que nós vamos fazer com aquilo que nós estamos escutando agora? O quê? Será que as humilhações é um ponto forte, o confronto, a decepção
é um ponto forte de nós abandonarmos as pessoas e não cuidar mais delas? Nós temos que fazer auto-reflexão nessa noite. Quem aqui já converteu? Quem aqui já aceitou Jesus como o único salvador da sua vida? Amém, igreja? Vamos dizer uma coisa? Não foi uma alegria quando nós convertemos? Não foi? Não foi uma alegria quando nós batizamos, né? A gente saiu da água ali, não é verdade? Do batismo, e nós levantamos as mãos, né? E glorificamos. Não é essa alegria? Não é essa alegria quando nós entendemos que Jesus Cristo morreu por nós? Não dá uma satisfação, não dá. Quando eu fui batizado, o meu pastor falou comigo assim: Alexander, a partir de hoje você tem autoridade. Aqui falaram para mim, já contei essa história aqui, né? Você tem autoridade. Gente, eu acreditei nisso. A partir de hoje você está cheio do Espírito Santo, Deus vai falar com você. E eu acreditei nisso. E toda vez que eu fazia alguma coisa, Senhor, em nome de Jesus, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero estar ali. Senhor, me coloca naquele lugar para pregar a Tua palavra. E comecei a fazer vários cursos, cheguei a ser capelão. E comecei a fazer visita em hospitais, já fui em penitenciária. E comecei a fazer as coisas, eu trabalhei de graça durante 6 meses. Morando aqui, depois de Raposos, numa clínica de dependência química. Fui lá 6 meses, querido, porque eu precisava estar ali, gastando combustível, pagando do meu bolso. Fui lá, eu atendi mais ou menos 30 pessoas no dia, porque eu queria fazer alguma coisa, porque era alegria de falar. E naquele consultório ali, eu ficava assim: Senhor, tomara que eles entrem nesse assunto da espiritualidade, de falar de Deus, para mim conseguir falar de Deus, colocando ciências, e o Senhor ali, eu junto ali, e o Senhor sempre arrumava meio de eu falar dele para aquelas pessoas, e aquelas pessoas com suas histórias muito tristes. Lá tinha assassino, lá tinha pedófilo, lá tinha ladrões, lá tinha de tudo quanto é jeito que vocês imaginavam, mas ali foi o Senhor que me colocou, mas foi ali que eu sentia prazer em falar de Jesus Cristo naquele lugar. É assim. E hoje, eu não vejo essa alegria. Essa alegria, cheio de peixes, cheio de almas, que já saíram do lago, que já saíram de onde estava, que convive conosco, mas está triste, está sem cuidado, está sem motivação nenhuma. Aqueles crentes, aqueles peixes que estão decepcionados, que não querem saber de igreja, e quando vem, fica ali olhando, se perdido no meio de nós. Às vezes entra na igreja, a gente nem percebe. São pessoas invisíveis no nosso olhar, mas visíveis para Deus. Um dia falaram para mim que os mendigos, moradores de rua, são pessoas invisíveis. Não, eles não são invisíveis. É nós que estamos cegos. Não são. Porque eles estão lá e nós enxergamos eles, nós vimos eles todo dia, mas nós não temos a coragem, não temos o amor para chegar perto deles e dizer: o que você quer que eu faça para te ajudar, querido? E muitas das vezes vão falar: me dá um abraço. E nesse filme ele fala isso, no filme ele fala assim: vocês... Perguntou para ele assim: o que você faz aqui? O rapaz perguntou assim: eu estou aqui entregando comida. Ele falou: não, você não está somente entregando comida, você está enxergando aqueles que são invisíveis. Está entendendo, igreja? Porque nós encontramos uma posição privilegiados, nós temos o privilégio de estar servindo ao Senhor. E quando nós somos chamados para alguma coisa, e sempre há um chamado para nós, nós não damos importância, não damos. É a cosmovisão, né, querido? É colocar Deus em todas as coisas, colocar Deus no centro de todas as coisas. Eu já fui abandonado, eu já fui humilhado. A maioria de nós aqui, quem já não foi, querido? Quem já não foi? Mas o Senhor garantiu para mim. E o verdadeiro amigo,
O verdadeiro pescador é aquele que, quando vai embora, ele deixa outro para cuidar. Ele deixa outro para cuidar. Ele não vai embora e te abandona e te deixa sozinho, não. O amigo verdadeiro, ele vai. Além de ele enviar outro, ele diz para você assim, ó, fica firme, porque eu vou voltar. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele lhes dará o quê? Um outro Consolador, a fim que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Esse é o nosso verdadeiro amigo. Esse é um bom pescador, querido. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para junto de vocês. Mas um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês, no entanto, me verão. Querida, sou pai de 3 filhos. Eu consigo achar o meu filho em multidões. Eu consigo identificar as vozes do meu filho no multidão de vozes. Agora imagina Deus, querida. Imagina Deus. Porque eu consigo identificar só a voz dos meus filhos. E Jesus, Deus, consegue identificar as vozes de todos os filhos dele. E ele diz para nós, ele diz para os seus peixes, ele diz para as suas ovelhas, ele diz para os seus amigos, aqui, filho, eu estou indo, mas eu vou falar com meu pai, e ele enviará a vocês, eu mesmo. Porque eu estou lá e estou aqui também. Vou mandar o Espírito Consolador para você. É Ele que vai te guiar. Olha, Ele vai estar com vocês para sempre. Porque vocês não vão ficar órfãos. Não se sentem sozinhos. Não se sintam abandonados. Não se sintam perdidos. Porque o Espírito Santo, Ele te guia. Ele não erra o caminho. Não se sente sozinho, porque Ele é uma pessoa, e como uma pessoa, Ele está com você. Não se sente sozinho, querido, porque Jesus também pescou você, viu? E você é muito importante para Ele. Vocês são os maiores pescados que Jesus fez. E Ele jamais vai abandonar vocês. Jamais. O que nós temos que fazer, querido, é seguir esse ensinamento. Vai atrás daquele irmãozinho que você conversava com ele e não conversa mais. Pergunta como que ele está. Vai atrás daquele irmão que um dia te chateou e você fez beicinho e não quer saber mais dele. Lembra? Quando vocês eram amigos, que vocês saíam, cantavam hinos, discutiam a Bíblia. Agora, por um comportamento que você não gostou, você abandonou. Ou ao contrário, querido. Não deixe que aquele pescador que te levou para Cristo, não quer saber mais de você. Não deixe de fazer as coisas por causa disso. Volte para o Pai. Quem te pescou, querido, talvez é a vara. A vara somos nós. Mas quem segura nessa vara é o Espírito Santo.
Vocês estão entendendo, igreja? Então, querido, se a vara não for boa, vai nas mãos de quem segura a vara. É Jesus Cristo de Nazaré. É o Pai, é o Filho. E esse filme mexeu muito comigo por causa disso, cara. Me fez entender, me fez ir lá atrás. E me fez lembrar que na sexta-feira, quando esse irmão ligou para mim, sabe o que ele estava fazendo naquela noite? Cuidando do seu pescador. Cuidando da vara. Cuida da vara. O seu pai e a sua mãe precisam de carinho, querido. Abraça eles. Abraça seu pai, abraça sua mãe. Não importa a angústia, o medo, a decepção que você teve, mas sem eles vocês não estavam aqui. Vá lá, pede perdão pela sua ausência. Pede perdão para eles. Porque muitas vezes os peixinhos, que são os filhos, esquecem, muitas das vezes, dos pais. Você que tem um líder que um dia fez a diferença na sua vida, vai lá, liga para ele, agradece ele por ser usado por Deus, por você estar nos caminhos até hoje. E aquele líder que um dia te decepcionou, fez você sair, ore por ele. Ore por ele. Porque sem ele também você não ia ter esse discernimento, de ter esse comportamento, de perdoar aqueles que te ofendem. Cuida do seu peixe. Cuida do seu pescado, querido. E se você não consegue cuidar do seu pescado, não maltrate o peixe do outro. É essa mensagem, querido, que eu vim trazer essa noite para nós. Para que nós possamos entender que nós somos chamados para ser grandes pescadores de gente, de alma. E além de pescar, nós temos que cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos que abraçar aqueles que o Senhor confiou em nossas mãos. Para esta igreja, a todos aqueles que trabalham no ministério desta igreja, em qualquer área, toma cuidado o que fala com esses peixinhos, porque eles não são seus. Eles não são seus. Eles são do Senhor, que confiou em nós para cuidar deles. Então, quando vocês forem trabalhar no ministério desta igreja, anula toda a sua história, toda a sua percepção de si e do seu sofrimento, mas fala de Cristo. É a Ele, e através dele, é que nós vamos cuidar do peixinho que não é nosso. Se você não puder cuidar deles, não precisa, mas não devolva ele ao lago, porque não foi você que pescou. É isso que nós temos que entender. Essa igreja é uma igreja acolhedora. Ela é inclusiva. Pode vir pessoas de tudo quanto é tipo, de todas as nações e de todo tipo de comportamento. Não importa. Venha. Venha do jeitinho que você está. Porque o pescador não escolhe o peixe que quer pescar, não, querido. Vem de tudo quanto é jeito. Qual é a diferença que nós temos aqui? A única diferença que algum de nós temos é que o nosso pecado está oculto e os deles estão expostos. Não há diferença nenhuma.
Então venha do jeito que você está, porque eu tenho certeza que a palavra vai ser pregada. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo contigo. Eu tenho certeza que vai haver uma transformação genuína pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho certeza que haverá uma transformação. A igreja não pode expulsar ninguém. A igreja não pode excluir ninguém. A igreja não é nossa. Há um dono. Ele se chama Deus, Ele se chama Jesus Cristo, e Ele é o Espírito Santo, e é Ele que reina neste lugar, é Ele que fala neste lugar, é Ele que traz a transformação neste lugar. Está entendendo, igreja? Sejam cheios do Espírito. Sejam cheios. Porque a mudança não depende de nós. Quem converte é o Espírito Santo. Nós somos apenas a vara, querido. Oh, Jesus. Eu penso nesse reino, querido. Eu penso nesse reino. Penso nesse reino que um dia eu vou dar um beijo no rosto de um amigo e dizer: amigo, esse beijo não é para te trair, não. É para dizer que eu te amo. É nesse sentido que eu estou dizendo, querido. Eu quero dar um abraço sincero no irmão e dizer para eles: eu estou com você, querido. Em qualquer problema, em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer lugar, querido. Eu quero dizer isso. E quando esse irmão me ligar, independente da hora, ali eu posso levantar e estar do lado dele. É nisso, é essa transformação. Não é as nossas ações, não é aquilo que nós fazemos que vai transformar a pessoa, não. A melhor transformação do outro é a pessoa ver a nossa transformação, ver Jesus em nós. E quando as pessoas veem Jesus em nós, quando eles veem em nós a simplicidade, o amor, a sinceridade, a misericórdia, a compaixão, o perdão, quando vê essas características em nós, e nós manifestando essas características, esse Espírito que o Senhor colocou em nós, isso sim, querido, que nós vamos conseguir pescar multidões. É isso sim que nós vamos cuidar de multidões. E nós precisamos cuidar dos peixes, das almas, das vidas que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a decepção que você teve. Mas eu sei que nessa noite você quer mudar. Eu creio que nessa noite você quer voltar para o ministério. Pastor, que ministério você está dizendo? Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos e você, por algum motivo, por algum ferimento, por alguma palavra mal colocada, ou bem colocada mesmo, que feriu o seu coração, o desânimo, as incertezas. Mas nessa noite você quer mudar a sua história. Nessa noite, Senhor, eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar a minha história. Nessa noite eu quero te servir, Pai, com alegria. Nessa noite, Pai, eu quero ser aquela vara que vai aonde o Senhor determinar. Se você quer isso, querida, eu quero orar por você. Nós vamos orar por você.